Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com cada um de nós, com cada uma de nós. Amém? Vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 19? Diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto. E aí nós vamos dizer assim: sabeis isto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mas todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aí vem o quê? Temperança. É algo difícil nós passarmos por uma situação complicada, estressante e não irarmos. Às vezes, falar parece ser a única coisa que vai aliviar a nossa tensão. Mas a palavra de Deus diz que a nossa ira não produz justiça. Não a justiça de Deus. E nós sabemos que o muito falar faz muito pecar. A palavra de Deus nos orienta a sermos temperantes no nosso falar. E diz que nós devemos ouvir mais do que falar. Sendo muito sincera, é algo que eu tenho pedido muito a Deus. O dom de ouvir e o dom de ficar calada. Dizem que nós mulheres falamos 3.000 palavras a mais do que os homens. Não sei se é verdade, mas eu acredito que seja. Mas isso de maneira nenhuma quer dizer que os homens não falem muito e que não se atrapalhem ao falar demais. Tanto homens quanto mulheres precisam aprender a controlar a língua, a ser temperantes no falar, para não pecar contra Deus. Às vezes, as coisas acontecem de uma maneira tão provocante que nos parece até sensato dizer assim: eu me irei, porque sou humana e essa situação não tinha como não se irar. É verdade, nós somos humanos. E a nossa tendência é, em certas situações, irar-nos. E a palavra de Deus até diz que nós podemos nos irar. Podemos não, diz assim: irei-vos, mas não pequeis. Porque o Senhor sabe que nós somos humanos e ficamos irritados. Mas sabe o que é não pecar? Você pode ficar bravo, aborrecido, mas não pode falar palavras pecaminosas. Não pode guardar ódio no seu coração. Não pode permitir que o dia termine e você continue irado, continue com ódio. Nem pode permitir que a sua ira queira fazer justiça. Como dizem, justiça com suas próprias mãos. Porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. O máximo que podemos fazer é, ao irar-nos, que era algo que nós não deveríamos fazer, é pedir perdão a Deus, pedir que acalme o nosso coração, perdoe a nossa falta de calma e de paciência naquele momento e nos faça perdoar. Ou peça perdão
De repente, você passou por uma situação probante porque você provocou. Isso já aconteceu comigo. Eu provoquei uma situação que me deixou irada. Não é fácil confessar isso. Mas eu tenho entendido isso ao longo da experiência com Deus. E aí, sou eu que tenho que pedir perdão. Ou seja, somos nós que temos que pedir perdão. O que nós não podemos é deixar que a ira contamine o coração, envenene o sangue. E o que vai acontecer? Vamos adoecer. Você sabia que a ira adoece o coração? Porque ela manda toxinas para dentro de você que envenena seu sangue. E aí o sangue fica ruim. E nós conversamos sobre isso, lembra? E assim você adoece, desonrando a Deus. Que coisa interessante é ver o versículo de Tiago 1,19 numa maneira de entender temperança e saúde. Você lembra que quando a gente se ira, fica estressado, aí a adrenalina toma conta e aí o sangue fica envenenado. Olha o problema. Às vezes, a gente demorar a falar, ser tardio em falar, faz com que antes de falar nós possamos pensar, colocar coisas razoáveis em nossa mente. E aí, nós em vez de darmos uma resposta braba, bravo, nós damos respostas tranquilas, respostas calmas, que em vez de provocar mais confusão, vai apaziguar as coisas. É outra coisa que precisamos orar e pedir muito a Deus para que Ele nos dê. O dom de ser tardio em falar, em nos irar, e o dom de estar pronto a ouvir. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos a buscar cada dia o estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, irar-se nunca, falar sem pensar jamais. Se nós conseguirmos fazer essas duas coisinhas, seremos grandemente abençoadas, grandemente abençoados. Mas, se por um acaso nós nos irarmos, o que nós faremos? Nós vamos pedir ajuda ao Senhor. E não vamos deixar que a ira se ponha sobre o nosso som. É o que diz a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. É o que está escrito em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que Deus nos abençoe e que nos dê domínio próprio no falar, domínio próprio ao não nos irarmos. Eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá. Que Deus nos abençoe grande e ricamente.